Bora lá, galerinha! O que aconteceu no Nepal, do canal do Plano Piloto, gente? Mais um vídeo de Plano Piloto trazendo aqui pra vocês. E finalmente um vídeo sobre essa história aí do Nepal, essa loucura que aconteceu lá, que os caras tacaram fogo em construções e também, aparentemente, em pessoas, né, cara? Então, uma parada bem bizarra que aconteceu lá no Nepal e que eu tô curioso de conversar aqui com vocês. Confesso que eu não estou tão por dentro assim, eu até sei que rolou, que os caras tiraram lá e tal, mas... enfim, tô curioso pra ver e trocar uma ideia e aprender um pouco mais. E quando se eu tô por fora, tô a fim de aprender pra gente poder conversar sobre esse assunto, tá bom? Se puderem mexer no like, se inscrever no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe lá no like, se inscreva se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando, é... Lembrando, torne-se. Eu tava falando torne-se meu, né? Mas entra no nosso server do Discord, que tá o link aí na descrição também. Tô sempre lá trocando uma ideia. E o link do meu canal 2 aí, gente, que tá sempre tendo vídeo aí nos fins de semana, tá bom? Enfim, vambora pro vídeo aí que eu tô bastante animado. Acho que vai ser bastante interessante, tá bom? Bora! O Nepal pegou fogo. Nepal? Uou! Que muitos chamaram de uma revolução, Mano, literalmente estilo GTA, né, mano? incendiou Maneiro. o país, queimando não só o parlamento, como casas de oficiais do governo e até a esposa de um ex-primeiro-ministro do país. Alguns por aí comentaram na internet que derrubaram o regime comunista, mas na verdade não, porque o Nepal não é um país comunista. Então, o que aconteceu lá? O que eles são? Bora descobrir. Eu ouvi isso, eu ouvi, os passarinhos suspiraram muitas coisas nos meus ouvidos, né, cara? Eita! Alô, YouTube! Nepal Alô. é um país sem acesso ao mar que está cercado pela Índia de um lado e a China de outro. Talvez a única coisa que muitas pessoas sabem sobre Nepal é que é onde fica o Monte Everest. E também... É uma situação complicada do país, né? Que a gente sabe que países que não têm acesso ao mar geralmente estão condenados à pobreza, né? A não ser que seus vizinhos sejam muito ricos, né? Como é o caso da Suíça. Mas, bom, tem a China aqui do lado, né? Mas... complicada a situação geográfica do a Nepal. bandeira mais única do mundo. O Nepal muitas vezes é chamado de o teto do mundo. 75% do país fica na cadeia montanhosa mais alta do planeta, e isso moldou muito o povo de lá. Okay. O país ele tá bem em cima onde a placa tectônica indiana bateu com a placa tectônica euroasiática, formando então as montanhas mais altas do mundo. E essa batida, né, continua até hoje. Essas montanhas crescem em média 6,1 centímetros por ano. Por isso que toda pessoa nova que chega no topo, tecnicamente se torna um novo quebrador de recorde, até chegar a próxima pessoa. O idioma interessante, mas será que tem alguma medida de até onde vai crescer isso daí, né, cara? oficial é nepalês ou nepali, um primo do hindu. Mas somente 45% do povo fala esse idioma, porque tem vários outros. Nossa. Então, por causa disso, eles usam muito o inglês como uma língua franca. O Nepal ele é um dos países mais pobres da Ásia. 65% do trabalho lá é em agricultura. A situação econômica e trabalho é tão ruim que muita gente sai do país para trabalhar fora e mandar dinheiro para suas famílias que ainda estão lá. E isso, gente, acontece tanto que no total, por ano é enviado 11 bilhões de dólares. E isso é 30% do PIB do país. Caraca, mas remessas, que loucura, né? Interessante. O país melhorou muito do que já foi uma vez. De acordo com dados do Nossa. Banco Mundial, de 1996 a 2024, a porcentagem... Mas são os frutos, né, cara? Talvez isso seja os frutos desse investimento, no caso. As pessoas saindo pra fora e às vezes eles voltam pro país, assim, o cara vai pra China, pros Estados Unidos, pra algum lugar estudar, e daí volta pro país com aqueles conhecimentos, né, cara? Então isso pode ter sido essa guinada aí, porque é bem impressionante esses dados aqui, né? A taxa da população abaixo da linha de pobreza caiu 41%. Fora que mais pessoas têm acesso à energia, saneamento básico e internet. A população de lá é bem jovem, o que ajuda a explicar esses protestos recentes. Mas, para a gente entender um pouco por que aconteceu tudo isso agora, vamos, como sempre, voltar no tempo e ver um mega resumo da origem do Nepal. Bora! A origem do povo de lá não é certa, mas tem algumas teorias diferentes, desde envolvendo o deus Krishna e outras deidades, Caramba! explicação falando que eles vieram do Tibete, outra falando que eles vieram da Índia, e por aí vai. Mas o provável Eu queria ouvir aquela primeira ali mais. que a primeira civilização veio de imigrações lá dos povos do Vale do Indo, aquela civilização bem antiga que a gente sabe quase nada e sumiu misteriosamente, e outra parte também de um grupo lá do Tibete.
E mais tarde também outros Não sei se sumiu misteriosamente. Acho que sumiu no fim da Idade do Bronze também, né? Como outros no mundo, não? povos que vieram da Índia. Então tem muitos povos de origem diferentes lá no Nepal. Tanto que hoje tem muitos grupos etnolinguísticos diferentes, mas nenhum deles é a maioria. O maior grupo só tem 17%, que são os Chetri. Depois vem os Brahmanhir, Magnar e Taru. E o resto é uma soma de 121 grupos diferentes. Muitos consideram os Niwar É uma mistureba, né? o povo originário do Nepal. Apesar que hoje eles serem a minoria e estarem bem espalhados pelo país. Caramba. Para resumir bem, lá é basicamente onde a cultura da Índia se encontra com a cultura do Tibete. Então tem uma mistura boa desses dois povos. A menção Não sei se... Então, aí que tá, é uma mistura desses dois povos, é uma mistura legal, assim, naquele lance de, pô, as várias culturas do mundo, mas eu não sei se isso daí, essa galera gosta muito dessa mistura aí não, hein, cara, esses caras aí, tipo, hinduístas e budistas, né, cara? escrita do Nepal mais antiga que a gente tem aconteceu entre 1500 a 500 a.C., lá nos textos sagrados do hinduísmo, e eles falam sobre a dinastia Kirat. O tempo foi passando e uma hora existiu vários reinos pequenos nessa região. Um deles tinha um príncipe que depois de descobrir o sofrimento no mundo, tipo a velhice, doença e morte, ele abandonou toda a sua riqueza e sua herança e foi viver como mendigo, atrás de uma solução do sofrimento do mundo. Ele buscou muito ensinamentos de líderes espirituais e uma hora ele começou a meditar embaixo de uma árvore, até que ele atingiu a iluminação e se tornou o Buda. Depois disso, ele começou a ensinar para outras pessoas como alcançar essa iluminação. Foi aí que nasceu o budismo, lá no Nepal. Apesar que os indianos não vão concordar com isso, e até hoje eles brigam qual que é o país que é o centro do budismo. Então, cara, porque eu sempre ouvi falar que é na Índia, né, que... Na Índia de fato, né, que... Porque ainda é meio com o subcontinente indiano, né, mas sempre ouvi falar que era na Índia mesmo, né, não no Nepal, que tinha... Sei lá, interessante. Ou pelo menos o centro da origem. Por isso que o budismo é uma religião importante lá no Nepal. Mesmo eles também não sendo a maioria, somente mais ou menos 10% da população é budista. Cerca de 80%, ou seja, a grande maioria, segue o hinduísmo. Com o passar dos séculos, parte do Nepal foi meio que dominado ou bastante influenciado por algum reino da Índia. Até porque com essa população toda hinduísta faria até sentido fazer parte da Índia, não, cara? Eu acho meio besteira os caras estarem fora da Índia. Como o Maurya, depois o Gupta e depois o Lichari. Bem, muitos nepalenses vão falar que, na verdade, eles nunca foram dominados por indianos. Pois é, como vocês devem imaginar, parece uma rivalidade ali, né? Tem uma rivalidade entre nepalenses e indianos. Por grande parte do tempo, reinos diferentes governaram partes do Nepal. E alguns é bem difícil de pronunciar, mas vou tentar. Teve o reino Takurui, os Kartanas, os Casamala, que aliás ajudaram muito a espalhar o idioma nepalês pela região, e vários outros reinos pequenos. Um desses foi Gorkha, que tinha essa bandeira, que é ancestral da bandeira atual do Nepal. Uma hora eles começaram a crescer, até que no século XVIII, esse cara, que era líder do reino Gorkha, conseguiu unificar outros reinos da região e criou o Reino do Nepal. Em 1788, eles invadiram o Tibete. Caramba, mas o Nepal não foi colônia de ninguém, não, cara? Caramba, né? Interessante isso, porque o Reino do Nepal ali pulou toda a época do colonialismo europeu, né? Impressionante, cara, bem impressionante. Na época fazia parte da China. Com a ajuda dos chineses, eles conseguiram expulsar... Só que, sinceramente, eu não sei também qual seria... Máximo respeito ao Nepal, não sei qual seria o interesse também econômico em você invadir o Nepal, né, cara? Só tem, tipo assim, não sei se tem muitos recursos minerais, né? Isso pra plantio certamente não é o país mais adequado, né? Os nepalenses logo depois, e acabaram forçando eles a pagar tributos pra China. Aí chegou a vez dos europeus entrarem na jogada. Ok. Eu falei cedo demais. O britânico conquistou quase toda a Índia e entraram em choque contra o reino do Nepal, que também estava expandindo. Eles lutaram contra os britânicos e acabaram perdendo. Mas, mesmo assim, eles assinaram um tratado importante que conseguiu garantir a independência deles. Por isso que até hoje, os nepalenses falam com orgulho que nunca foram colonizados. Legal, interessante, mano. Mas deve ser um tratadão desigual, né, cara? Que nem eu falei, acho que... Sinceramente, com todo respeito à história do Nepal, eu acho que é muito mais por falta de interesse dos caras do que, de fato, nós nepalenses conseguimos segurar os caras aqui e forçamos eles contrato, né? Óbvio que não, né? Mas enfim, a história quem escreve a história é a galera do país, né? Então... Apesar de eles terem perdido bastante território para os britânicos. Interessantemente, muitos soldados do Nepal eram do povo Gurkha. E os britânicos gostaram tanto deles que eles recrutaram alguns para fazer parte do exército inglês. Uma tradição que, interessantemente, continua até hoje.
Em 1846, mesmo tendo um loucura, rei, como quem mandava assim? mais, na verdade, eram algumas famílias nobres. Aí esse cara, ele acabou matando vários dos nobres e tomou o poder para si. Ele se nomeou primeiro-ministro do país e manteve o rei lá como uma figura simbólica. Aí começou a dinastia / ditadura Han, onde esse cara era o primeiro-ministro e esse cargo passava para os seus filhos. Em 1951, Caramba, né? É basicamente duas monarquias em um só, né, cara? É tipo um shogunato, né, no Japão. teve uma Um revolução shogunato, eu não sei se passava de pai pra filho também. Acho que sim, mano. para conseguir tirar os Han do poder. E o rei voltou a mandar no país, prometendo mais democratização. Mas as mudanças não foram reais. O rei basicamente O rei tá prometendo democratização, né, daqui a pouco. tinha poder absoluto. Aí, em 1990, teve outra grande revolta no país, que fez eles finalmente virarem uma monarquia constitucional, seguindo um modelo parecido com a Inglaterra, o Japão e outros países hoje que tem um parlamento eleito, que segura mais poder de verdade, e um rei como uma figura mais simbólica. Tem esse vídeo que eu explico o que é parlamentarismo, que eu acho muito interessante, com ou sem monarquia, como é o caso da Alemanha. Então, depois de curtir esse vídeo e se inscrever se você ainda não fez, dá uma olhada nesse outro vídeo também. Mas o país continuou tendo muita pobreza e bastante desigualdade. Foi aí que alguns grupos comunistas diferentes se uniram para formar um único partido comunista do país, que lutava para tirar o rei do poder. Dentro desses grupos Eu comunistas, acho que vão conseguir, né? Porque o Nepal não tem rei tinha hoje em dois dia. principais. Um que seguia uma linha mais lenista, inspirado em Lenin, lá da Rússia, e outro que seguia mais uma linha maoísta, inspirado em Mao, lá da China. Mas esses dois grupos nem sempre se davam bem. Um buscava mais chegar no poder usando as instituições democráticas do país, e o outro queria a revolução. Até que em 1995, eles se separaram e os maoístas criaram seu próprio partido, um outro partido comunista, e lançaram uma guerra para a revolução. Aí começou Assim como na China, né? Uma marcha, né? E... a guerra civil do Nepal, mas a monarquia continuou. Os maoístas conseguiram controlar que é? a revolução. Aí começou a guerra civil do Nepal, mas a monarquia continuou. Os maoístas conseguiram controlar a revolução. Aí começou a guerra civil do Nepal, mas a monarquia Tá, ele tinha falado alguma coisa aqui. Acho que ceifaram a família, né? Do padrão de revoluções, né? continuou. Os maoístas conseguiram controlar alguns pedaços do país. E nesses pedaços, eles criaram suas próprias cortes, proibiram o sistema de castas, o casamento arranjado e muitas mulheres receberam os mesmos direitos. Tudo isso fez com que aumentasse a popularidade do partido maoísta. Mas ainda tinha outro partido comunista, que seguia mais a linha do Lenin, que participava de eleições e estava lá no parlamento também. A guerra civil, ela durou até 2006, quando os maoístas se uniram com os lenistas e também 2006? os republicanos, para protestar contra a monarquia, que acabou assinando um tratado de paz, terminando de uma vez com a guerra civil e restaurando o poder do parlamento. O partido então se uniu no que eles chamaram de Aliança dos Sete Partidos, e aos poucos foram tirando os poderes do rei, até que em 2008 eles aboliram a monarquia. Que isso aqui? Pra que... Que mistura curiosa essa daqui, né, cara? Pô, óbvio, o rei é burro também, né, cara? Os caras tá achando o quê, né, cara? Confiou demais. Terminando a última monarquia hindu do mundo. Foi aí que surgiu a República Democrática Federal do Nepal, com a Que com certeza deve ser bem democrática, né? Constituição que eles têm até hoje, com algumas alterações. Ao contrário que muita gente falou por aí, quando teve essa revolta recente, o Nepal ele não se tornou um país comunista, ele não é um país comunista, pelo menos não como a China, ou Cuba, ou a União Soviética era. Eles se tornaram uma república parlamentarista. Mas a pergunta que se faz hoje em dia é: a China é comunista, né, cara? Ao invés de uma monarquia parlamentar. Cuba sim, mas pô, a China, ou seja, mais parecido já tem uma bandeira comunista, com a Alemanha ao invés do Reino Unido. Mas é claro que eles têm bastante diferença. Eles têm um presidente eleito, que quase tem poder nenhum, e um primeiro-ministro escolhido pelo parlamento, que tem mais poder. O parlamento ele é bicameral. Só que no Nepal, os maoístas eles se tornaram muito populares, fazendo com que o Partido Comunista Maoísta tivesse a maioria no parlamento por muitos anos, elegendo então um primeiro-ministro que era do partido. Mas com o tempo, os maoístas foram perdendo popularidade e os lenistas começaram a crescer, assim também com o partido Nepali Congress, que era considerado mais centro-esquerda e hoje é o maior partido do país. Basicamente é aquele partido que, se você quiser mandar alguma coisa, tem que fazer uma aliança com eles. Mas não sei necessariamente se ele tá querendo... Eu acho que ele tá querendo falar mais num centrão aqui, um partido tipo um PSDB da vida, mas esse partido aí tem mais cara de ser um PT mesmo, né? Aquele partido que é de esquerda ainda, mas é mais moderado, né? Porque aqueles ali são literalmente partidos comunistas, né? Maoísta, lenista. É curioso, é um país que
assim, que está na mão da esquerda nesse ponto, né? Pelo que eu percebo, está bem nas mãos da E esquerda. aí Né? chegamos nos eventos mais recentes. Como vocês devem imaginar, o governo do Nepal teve vários escândalos de corrupção. Grande parte da população continua pobre, e isso não pegou bem, ainda mais quando vários vídeos das famílias dos políticos viralizaram no país, mostrando a vida luxuosa que eles tinham, principalmente os filhos desses políticos. Por isso que o termo Nepo Baby ou Nepo Kid viralizou no Nepal. Essa palavra é usada para descrever filhos de pessoas que são famosas ou ricas. Então, com corrupção, pobreza e uma elite política muito rica, fez com que as pessoas ficassem muito cansadas e revoltassem. Mas o gatilho para a revolta aconteceu em setembro, quando o governo decidiu proibir 26 plataformas de redes sociais, incluindo WhatsApp, Instagram, Facebook e YouTube. A justificativa deles foi que era uma forma para enfrentar fake news, Claro. discursos de ódio, fraudes e responsabilizar as pessoas pelos seus posts. Bem, na verdade, não foi um banimento no início. O governo, o que ele fez? Ele inventou... Claro, porque o governo não é burro também, né, cara? Os caras que não vão fazer esse tipo de coisa, eles fazem aos pouquinhos eles vão tirando seus privilégios, né? Porque os caras não são burros. um monte de novas regras para as mídias sociais poderem funcionar no país. Como, por exemplo, eles tinham que registrar no governo, eles tinham que ter um escritório no país, etc. Algumas empresas até fizeram isso, como por exemplo o TikTok. Mas outras não fizeram. Bom, pelo menos não no prazo de uma... Eu não sou, vocês sabem que... eu não gosto aí, porque quando você dá uma opinião, geralmente os caras vão querer te jogar pra lados políticos e coisas assim, mas isso me parece bastante com movimentos que acontecem em um certo país, né? Um certo país aí do hemisfério sul, né? semana que eles deram pra tudo isso. Quando passou essa uma semana, eles bloquearam tudo. Cenas dos próximos Então capítulos. muitos se revoltaram com isso, principalmente os jovens que se identificam como geração Z, a primeira geração que nasceu já no mundo digital. E os protestos cresceram bastante. Quando você falava com as pessoas na rua, eles argumentavam que não era só por causa do banimento, mas eles já estavam cansados por toda a corrupção que tinha. Ou seja, a corrupção era a munição e o tiro da arma foi esse banimento. Bem parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, quando começou o protesto dos 90 centavos lá em 2013 e escalou para outras coisas também. Mas no Nepal as coisas pioraram. Daí, né, no começo, os hoje em protestos dia a passagem é o dobro do que era naquela pacíficos, época, né? tinha até muitos estudantes com uniforme. Mas aí, uma hora, os protestos foi parar lá nas portas do parlamento. E algumas pessoas tentaram escalar os muros e entrar. Foi aí que a polícia entrou. E as coisas pegaram fogo. Queimaram a ambulância, jogaram pedra na polícia de choque, jogaram água nos protestantes, bombas de gás e até balas de verdade. O governo, ele impôs um toque de recolher. E no final do dia, 19 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. No dia seguinte, as coisas estavam piores. Até que a polícia não conseguiu segurar mais. Invadiram o parlamento e tacaram fogo. Também invadiram e queimaram outros prédios do governo, até mesmo residências do primeiro-ministro e de Ele era um hotel privado? outros ministros do governo. Alguns conseguiram fugir, mas outros não, e foram até espancados na rua. Esse cara aqui, por exemplo, é o ministro das finanças. Imagina, o ministro das finanças do país aqui na rua sendo espancado pelas pessoas. Uma das casas que foram queimadas Doideira, foi né, de um cara? ex-primeiro-ministro, e a sua esposa estava presa lá dentro e acabou morrendo. O primeiro-ministro conseguiu fugir e renunciou do cargo. O presidente do país, então, que na verdade não tem muito poder, chamou o exército para ajudar, e no dia seguinte chegaram lá na cidade e as coisas ficaram mais quietas. O banimento foi removido e as plataformas voltaram a funcionar. O presidente também dissolveu o parlamento e chamou essa mulher como primeira-ministra interina, Sushila Karki. Antes, ela era juíza da Suprema Corte do país, do Nepal. Esse governo interino vai governar até as próximas eleições, que foram marcadas para março de 2026. E as coisas estão mais calmas agora. É importante lembrar que o Nepal é um país estratégico, porque ele funcionou muito como um tampão entre a China e a Índia. Os dois países têm várias rixas, principalmente sentido, brigas de fronteira, e o Nepal ajudou muito a separar os dois. Assim como a Coreia do Norte é um estado tampão entre a China e a Coreia do Sul. Também é importante lembrar que esses não foram os primeiros protestos contra a corrupção que aconteceu por aí. Muitos deles, na verdade, se inspiraram em outros que aconteceu lá na Indonésia. Também teve outro na Filipinas. É bastante interessante, né, cara? Mas assim, é um protesto, cara, que conseguiram se livrar pelo menos disso daí de perder nas redes sociais, que seria realmente um grande absurdo. Mas quanto à corrupção, cara, é um protesto que vai se provar inútil no futuro, porque se você não consegue mudar a forma do governo ali, que a forma do governo que está montada, basicamente na próxima eleição você vai eleger um novo cara que vai continuar a perpetuar as mesmas coisas no país, né, cara? Só com um discurso diferente, né? Um discurso restaurador. E no Quênia. Então vamos ficar ligado pro que vai acontecer. Se você quer saber qual a diferença de parlamentarismo... Enfim, gente, deixa sua opinião em vocês nos comentários. Foi um protesto interessante, né, cara? Foi imagens bem interessantes e
gostaria de saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Tô doido pra gente trocar uma ideia sobre isso, tá bom? Se puderem, deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.